114 é uma boa, tá? 114 é uma questão boa. Vamos lá. 114, ela diz o seguinte aqui pra gente, olha só. Essa 114 vocês têm que acertar, tá? Essa 114 aqui é uma questão, assim, que não dá pra errar, galera. Vai cair na prova, assim, cara, cai bastante, tá? Vocês têm que aprender a fazer questão desse tipo aqui. Não é difícil, tá? Essa questão é um distrator, essa questão ela é classificada como uma questão discriminante muito forte, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer essa aqui. Essa questão diz o seguinte, ó. Uma equipe de segurança de transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas, corda 1 e corda 2, usadas para prender uma carga de massa M igual a 200 quilos. Então, olha só, a massa desse blocão aqui, filho, é 200, tá? 200, olha só, ele tá dizendo aqui, ó, a massa é de 200 quilos, ó. A massa da carroceria é, olha só, usadas para prender uma carga de massa 200 quilos. Então, você vai escrever aqui a massa 200 quilos. Toda vez que você vê que a massa é 200 quilos, você já tem que pensar, qual que é o peso? Renato, qual que é o peso? O peso é muito fácil. É a massa vezes a gravidade. Se o peso é 200 quilos, a gravidade se coloca como padrão 10, você já pode considerar um peso ali de mais ou menos o quê? Opa, você vai multiplicar por 10, vai chegar ali a 2.000 newtons, se você quiser, mas não precisa necessariamente. Só estou dizendo para você, dentro do fundamento, caso você quisesse calcular a força-peso aqui para baixo. Ou seja, o peso que está sendo exercido aqui para baixo. Não é um fator agora importante. Só para você saber, vale a pena você calcular o peso, tá? Caso caia equilíbrio de corpos ou coisa do tipo. Vamos continuar. Ele diz, quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração... Então vamos colocar aqui, ó, que a aceleração, vamos colocar aqui, ó, em verdinho, tá? É constante igual a 3 metros por segundo. Então você percebe, o caminhão vai acelerar com 3 metros por segundo. E quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante igual a 5 metros por segundo. Você já vai entender onde você vai encaixar isso aqui. Em ambas situações, a carga encontra-se na iminência de movimento. E o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é igual a 0,2. Ah, pera lá. Vamos fazer pelo básico do básico? Vamos entender primeiro o fundamento de dinâmica, o fundamento de movimento para você entender. Eu tenho uma carga aqui. Eu não quero que essa carga ela se movimente. Você entende que quando o caminhão ele acelerar para cá, a tendência da carga que está parada é manter parada e ela vai para trás? Ou seja, quando o caminhão acelerar para cá, a tendência da carga é acelerar para lá. Você está entendendo? É por isso que eu tenho que colocar uma corda para segurar essa carga. Ela segura e não deixa que essa carga despenque. Por quê? Imagine que esse caminhão está com a sua carroceria aqui aberta, tá? Com a sua carroceria aberta. Quando esse caminhão vai para frente, a carga cai para trás. Por quê? Porque essa é a tendência do movimento. A carga vai acabar deslizando, indo para cá, principalmente se ela for uma carga mais pesada, tá? Por isso que eu coloco uma corda aqui para que ela faça uma tração. Então, o que você precisa entender é que essa corda, ela está aqui basicamente servindo para criar uma tração relacionada à aceleração 1. Quando o caminhão acelerar, essa corda segura a carga, certo? Agora, quando o caminhão frear, você entende que o caminhão freando, a tendência da carga é seguir com o seu movimento. Então, quando o caminhão frear e desacelerar, ou seja, ele está desacelerando, a tendência dessa carga é ir para frente e amassar a carroceria, matar o cara que está aqui amassado. Isso não pode acontecer. Então, estrategicamente, você amarra uma corda aqui para segurar essa carga. Então, o que acontece? Essa corda aqui é inútil na desaceleração, não serve para nada, né? Ela não tem nenhum papel na desaceleração, mas essa corda segura a carga para que ela não venha para frente e amasse o cara aqui. Tranquilo? Então existe uma segunda tração, olha só, existe uma outra tração aqui que segura na desaceleração. É isso que você precisa saber no primeiro momento. Só a tração que segura, tá? Não é só a tração que segura. Também existe o atrito. E o atrito, ele é basicamente em relação ao chão e à carga. O atrito, ele é sempre no sentido contrário à tendência de deslizamento. Essa é a ideia de atrito. Ou seja, quando a carga, olha só, dentro de um contexto 1, na aceleração, quando a carga ela vier para cá, tá? Quando a carga ela vier para cá, o meu atrito, tá? Ele vai segurar a carga, certo? Ele vai segurar um pouco essa carga. Ele vai amenizar. Ou seja, a tração dessa corda será menor quanto maior for o meu atrito, porque você entende que é uma soma de vetor? É um vetor para lá, para 2 vetores para cá. Esses 2 vetores seguram essa carga aqui. Então, basicamente, a força que eu tenho aqui, ela tem que ser igual à soma dessa força com essa força para a carga ficar parada. Show?
Estão entendendo a minha física das ruas? Faz sentido para vocês? Agora vamos fazer um passo a passo. Dentro de um primeiro momento, vamos entender o comportamento dessa carga quando o caminhão acelera. Mas antes disso, você tem que saber, primeiramente, qual que é o atrito que acontece aqui no chão. Renato, eu não sei calcular o atrito. É a forma mais fácil da sua vida. A força de atrito estática é dada pelo coeficiente de atrito estático e a força normal que a gente vai ter, tá? E aí, a gente já sabe a força normal? Sei. A força normal, ela é calculada pelo contato. Se eu tenho uma força-peso aqui, que é de 2.000 newtons, a força normal para cima é o contrário pelo contato. A força normal é o contrário da força-peso. Ela também vai ser de 2.000 newtons, tá certo? Essa é a minha força normal, certo? Essa é a minha normal. A peso é para baixo da gravidade, a normal é no mesmo sentido para cima. E só existe quando acontece contato. Então, substitui na forma. Qual que é o coeficiente de atrito? 0,2. Então, qual que é a força FET? A força de atrito estático é de 0,2 vezes 2.000 newtons. Aqui, FAT será 0,2, tira um 0 e bota 2. 2 vezes 200, 400 newtons. Ou seja, qual que é a força de atrito? Com quanto que o carpete, o chão do caminhão segura? O chão do caminhão faz uma força de 400 newtons segurando o deslizamento. Nos dois sentidos. Aqui, o atrito também faz contrário deslizamento, também de 400 newtons segurando. Então agora eu já sei a força FET. Eu quero saber somente qual que será o valor da corda T1 e da corda T2 de tração dentro do fundamento. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Lembra que eu falei para você? A força para cá, ela tem que ser igual a 400 mais essa força T2, para manter em equilíbrio. Vamos calcular qual que é a força na aceleração? Olha só, a aceleração que a gente vai fazer aqui é o que eu vou calcular agora. Então, como é que eu calculo qual que é essa primeira minha força aqui? Essa primeira força aqui é a nossa famosa força, ó, F e MA. Força igual a massa vezes a aceleração, a força resultante. A força será a massa. E qual que é a minha massa? A massa é de 200 quilos. Qual que é a minha aceleração? Será de 3 metros por segundo. Então, essa é a minha aceleração. Então, qual que é a minha força? A minha força é de 600 newtons. Então, qual que é a força que vai ser exercida ali? Quando eu fizer a aceleração, será de 600 newtons. Qual que é a força que vai fazer para cá? Essa F1 será de 600 newtons. Tá? Agora, olha só. Dentro do fundamento, né? Quando a gente vai colocar aqui, se aqui é 600 e o meu chão já está segurando 400... O meu chão já está tancando 600 newtons, quanto de tração essa corda tem que fazer? Quanto que T2 tem que fazer? Aqui. Hã? Ué, tem que ser igual. T2 tem que fazer o que está faltando, que são os 200 newtons. Então, no primeiro caso, ele vai perguntar, na situação de aceleração, a força, ou seja, aqui, T2 faz 200 newtons de força segurando, 400 de newton, basicamente, é o chão, e a caixa faz uma força de 600 newtons querendo deslizar, e ela se mantém parada. E T1 aqui faz quanto? 0, porque essa corda aqui não tem força nenhuma, ela não age na aceleração. Logo, tem que ser 0 e 200. O que você já exclui? T1, 500 exclui, né? Então aqui você já exclui. 0, 0, 0, beleza. T2, 600, também já exclui. Só sobrou a letra A. Agora, o mesmo fundamento você vai fazer para a frenagem no tempo 2 agora, né? Então, na frenagem, é a mesma lógica, tá? Na frenagem, o que você vai fazer? O que acontece? Na frenagem, a tendência de deslocamento da caixa é para cá, em direção à carroceria. Eu quero saber qual que é essa força 2 sendo exercida. A força 2 vai ser a minha massa de 200 vezes a aceleração, que é de 5 metros por segundo. A força 2 será de 1.000 newtons. Opa! Essa força 2 aqui para cá é 1.000 newtons. Só que, desses 1.000 newtons, 400 é segurado pelo atrito. Se o atrito segura 400 desse 1.000, essa corda tem que segurar quanto? Tem que segurar o que falta. Tem que segurar exatamente os 600 newtons, tá? Para bater os 1.000 ali. Então, no momento da frenagem, a corda T1 exerce uma força de 600 newtons e a T2 não participa segurando. Por isso, o gabarito letra A, tá?
Vocês entenderam a lógica? O passo a passo. Quando eu ver uma questão dessa, primeiro passo, tá? Primeira regra. 1. Calcula a força peso e a normal. 2. Calcula a força atrito. Força atrito. 3. Calcula o primeiro momento de aceleração. 4. Calcula o segundo momento de desaceleração. Sabendo a aceleração, você calcula a tração da corda aqui, nesse caso, acelerando tração da corda T2 e desacelerando a tração da corda T1. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.